Shalom, meus irmãos, como vocês estão? Como vocês sabem, nós ainda estamos em festa, estamos num período de jejum, de retirada do hametz, do fermento das nossas vidas, estamos em Pêssah. E hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de um fermento que é a mente controlada e a mente voltada à velha natureza. Eu gostaria que você nos acompanhasse nos próximos minutos. Eu sou o Mestre João e você está nos Minutos Apostólicos. Meus irmãos, em Romanos 8, no verso 5, diz assim: Romanos 8, no verso 5. Pois quem se identifica com a velha natureza mantém a mente voltada para as coisas relativas a ela. Mas quem se identifica com o Espírito tem a mente voltada para as coisas do Espírito. Ter a mente controlada pela antiga natureza é morte. Ter, porém, a mente controlada pelo Espírito é vida e paz. Porque a mente controlada pela velha natureza é hostil em relação a Deus, por não se submeter à lei de Deus. De fato, ela não o pode fazer. Deste modo, quem se identifica com a antiga natureza é incapaz de agradar a Deus. Irmãos, eu queria falar nesses dias sobre um dos fermentos que nós precisamos prestar atenção nesse período para retirar de nossas vidas. Precisamos dar atenção ao que a nossa mente está voltada e fazer um filtro se a nossa mente está voltada às coisas da velha natureza ou se a nossa mente está voltada para as coisas do Espírito. A mente voltada para as coisas da velha natureza, como a palavra diz, é morte. Nós precisamos entender, e eu acho isso muito importante, principalmente nesse período de Pêssah, nós precisamos entender que nós fomos resgatados. O fermento de nossa vida, como diz em Coríntios, foi tirado de nós e nós somos massa nova. Só que muitas vezes nós ouvimos falar que somos massa nova, entendemos que precisamos agir como massa nova, mas a nossa mente ainda está arraigada do hametz, do fermento da velha natureza. A festa de Pêssah fala não só tomarmos cuidado ao pôr o fermento nessa massa, mas a festa de Pêssah e a festa de Hamatzot também me lembra que eu preciso retirar o fermento. Então hoje eu gostaria de falar sobre uma retirada, sobre retirar o fermento da nossa mente, para que a nossa mente volte para coisas do Espírito. Muitas vezes nós tomamos cuidado com ações, nós tomamos cuidado com atitudes, nós tomamos cuidado, 5 palavras, nós ficamos focados em tomar cuidado com as atitudes e ações. Nós não tomamos cuidado de retirar o fermento ou a velha natureza da nossa mente, da nossa forma de pensar. Eu acredito que antes mesmo de atitudes serem mudadas, muito mesmo antes de atitudes serem mudadas, nós precisamos mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. Como você tem pensado? O que você tem pensado a respeito de você mesmo? E agora eu não estou falando o que você tem pensado a respeito da sua personalidade, das suas características, dos seus temperamentos. Não! Mas você tem focado em entender que você é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram. Você tem focado em entender que você nasceu de novo em Cristo. E nesses dias nós precisamos combater uma mentalidade que nós temos, que é a nossa mente tendendo a ir às coisas da velha natureza, a nossa mente tendendo a puxar desejos, paixões, vontades da nossa velha natureza, do nosso velho homem. Nesse período de Pêssah, eu preciso vasculhar os meus pensamentos
No que eu tenho parado e pensado, e muitas vezes eu vou descobrir que ações que eu tenho cometido, elas são frutos de pensamentos que eu tenho guardado e alimentado. Pensamentos fermentados. Uma forma de pensar no que seria justiça. Uma forma de pensar no que seria certo ou no que seria errado. Uma forma de pensar em coisas da velha natureza. Uma forma, desejos alimentados. Eu muitas vezes não pratico algo, mas a minha mente pensa naquilo, volta-se para aquilo. E isso é um hametz. Isso é considerado, sim, um fermento na minha mente. Eu quero trazer uma ideia. A palavra fala para nós que o diabo, ele é o pai da mentira. A palavra vai falar que ele é o pai da mentira. E eu já fiz uma alusão uma vez, eu queria trazer isso para você, que o pai é aquele que tem a semente. Você vai ver um casal, um marido e a esposa. O homem, quando vai gerar filho junto com a sua esposa, ele é aquele que cede a semente, mas é a mãe que gera os filhos. Se você vê que as mentiras do diabo, elas são... O inimigo, ele lança sementes, mas nós que a geramos. E aí sim, elas dão, uma vez geradas, elas dão luz ao pecado. Uma vez as sementes do inimigo sendo colocadas na nossa mente, elas dão luz ao pecado. Por isso eu falo que nós temos que cuidar com o que a nossa mente tem recebido e o que a nossa mente tem nutrido como verdade. Muitas das coisas que o inimigo tem soprado na nossa mentalidade a respeito de como devemos nos comportar, a respeito do que nós temos que fazer ou o que nós temos que mudar. Isso tem alimentado a nossa mente e nós temos gerado isso, e isso tem dado luz ao pecado, como diz a palavra de Deus. Por isso eu queria deixar para você bem claro essa verdade, que tenha a mente voltada para o Senhor. Esses desejos precisam ser mudados por uma mente de Cristo. Então cuidado com o que o inimigo tem lançado, cuidado com o que o inimigo tem colocado na sua mente. Cuidado com o que ele tem lançado esses fermentos na sua mente, eu tenho recebido e permitido eles serem gerados. Porque Tiago vai falar que isso pode descer do meu coração e dar luz ao pecado. A palavra também em 1 Pedro vai falar assim, 1 Pedro 1,13, portanto, preparem sua mente para o trabalho, mantenham-se sob controle e fixem sua esperança totalmente no que receberam quando Jesus for revelado, no que vocês receberam quando Yeshua, o Messias, for revelado. Vivam como pessoas que obedeçam a Deus e não se deixem modelar pelos maus desejos de outro tempo, do tempo da velha natureza, quando vocês eram ignorantes. Ao contrário, seguindo o santo que o chamou, tornem santo em tudo o que fazem. E um dos segredos para que nós mantenhamos a nossa mente santa é entender que nós fomos chamados à santidade e a nossa mente não pertence mais à velha natureza. A nossa mente não tem mais parte com a velha natureza. Por isso nós devemos mudar a forma de pensar e não permitir que o inimigo lance hametz nos nossos pensamentos e assim eles possam dar luz ao pecado. Então eu gostaria de orar com você agora para que você vasculhe a sua mente. Se não for lançado fermentos através ou de palavras, através de olhares, através de gestos, através de sentimentos, e hoje minha mente está fermentada. Que nessa peça você possa retirar o hametz da sua mente. Amém? Eterno Deus, Pai, eu peço agora, no nome de Yeshua HaMashiach, que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, que cada pessoa que está entendendo o chamado do Senhor, possa ter o fermento da sua mente retirado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, nós nos apropriamos da verdade que somos, meu Pai amado, propriedade exclusiva do Senhor e que somos massa nova e que a nossa mente foi renovada e que nossa mente volta-se para as coisas do Espírito. Pai amado, não permita que o inimigo lance fermentos, meu Pai, de desejos pecaminosos, fermento de atitudes contrárias à Tua palavra, de fermentos, meu Pai amado, que
que mudem a nossa mentalidade com relação à autoridade, ao que somos em Ti. Senhor, que os maus desejos não encontrem repouso na nossa cabeça. Senhor, uma vez eu ouvi que o pássaro pode pousar na sua cabeça, mas é responsabilidade nossa não permitir que ele faça ninho. Então, que nesses dias de Pêssah nós entendamos e retiramos todos os pequenos ninhos que o inimigo fez na nossa mente. E todas as vezes que um pássaro pousar, isso, os maus pensamentos, desejos e hametes do inimigo, nós possamos expulsá-lo, para que ele não se aproprie da nossa mentalidade, tire-nos do foco de povo santo, com atitudes santas que agradam ao Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde cada um, no nome de Yeshua HaMashiach. Amém.